Bem-vindo a mais um artigo da InBet. Hoje vamos analisar como é que as casas de apostas ganham dinheiro. Esta é certamente uma pergunta que já te fizeste. E certamente já ouviste dizer que não existem casas de apostas pobres. Muitas pessoas perguntam-se se a casa de apostas ganha sempre. Mas apesar de ser difícil vencer os sites de apostas no seu próprio jogo, é possível fazê-lo. Para seres bem-sucedido, é importante que conheças a matemática envolvida nas apostas online. É igualmente importante que reconheças as técnicas utilizadas por uma casa de apostas para que tenham sempre alguma vantagem sobre ti. Quanto fazem realmente os sites de apostas? Como é que as casas de apostas ganham dinheiro? Como é que colocam as cotas a seu favor? Antes de respondermos a estas perguntas, tens de entender alguns conceitos primeiro. Como apostar a favor e contra? Cada aposta tem dois lados. Para um apostador colocar apostas desportivas a favor de um certo desfecho, tem primeiro de encontrar alguém que queira apostar o contrário. A casa de apostas facilita assim este processo de apostar contra outras pessoas e, naturalmente, tira uma comissão em todas as apostas feitas. Tens assim uma ligeira introdução dos conceitos de apostar a favor e contra os dois lados de qualquer aposta. Antes de existirem apostas online, as apostas tinham de ser feitas numa casa de apostas tradicional, pois era o único sítio a vender probabilidades para um certo evento acontecer. Equilibrar as cotas. O termo site de apostas vem da prática de apostar. Mais especificamente, de juntar as apostas numa plataforma onde é possível apostar. Ao fazer isto, a casa de apostas está simplesmente a colocar uma probabilidade para os desfechos possíveis de cada evento, mas claro que o seu objetivo é garantir lucro independentemente do desfecho. Mas como é que fazem isso? Simplificando, fazem incluindo uma pequena comissão nas cotas de todos os desfechos possíveis. Normalmente a comissão varia entre os 3% e os 10%. Nos dias que correm, uma casa de apostas já tem softwares próprios para que estas operações ocorram automaticamente, mas os princípios são os mesmos. Vamos então ver o modelo de negócio de uma casa de apostas. Para começar a entender o seu modelo de negócio, tens primeiro de ter uma compreensão básica das cotas. Como são definidas e como se relacionam com a verdadeira probabilidade de cada desfecho. Vamos utilizar a moeda ao ar como exemplo para ilustrar as apostas desportivas. A moeda ao ar só tem dois desfechos possíveis: cara ou coroa. Cada face da moeda tem uma chance 50-50 de ficar virada para cima. O verdadeiro valor das cotas destes acontecimentos seria de 2. Ao colocar os dois desfechos com esta cota, para conseguir ter equilíbrio, a casa de apostas teria de aceitar a mesma quantidade de dinheiro para cada desfecho. Digamos 50 euros para cada. Se saísse cara, a casa de apostas pagaria 50 euros ao apostador que colocou cara. Por sua vez, este valor seria compensado pelo apostador que colocou 50 euros na coroa. Este exemplo é feito em condições justas. Mas isso seria uma perda de tempo para a casa de apostas visto que não lucrou com a operação efetuada. E o objetivo de um site de apostas é lucrar, tal como qualquer outro negócio. Isto leva-nos ao centro da questão. Como é que as casas de apostas ganham dinheiro e garantem rentabilidade? Temos então de falar sobre compilação de probabilidades básicas. Voltando à moeda ao ar, vamos considerar o como e o porquê das casas de apostas chegarem a um certo valor para as cotas ao abrir o mercado para um certo evento. Antes que alguém argumente que não se pode apostar na moeda ao ar, fica a saber que podes. Imaginemos o mercado de quem começa com a bola no clássico Porto contra Benfica. Como se decide quem começa com a bola? Com moeda ao ar. Então, apenas para exemplo, vamos dizer que o Porto antes do lançamento da moeda escolheu cara e o Benfica ficou com a coroa. Se fores ver tal mercado, a primeira coisa que observas são as cotas. Que neste caso não são redondas, ou seja, não há cota de 2. Em vez disso, certa casa de apostas oferece as cotas a 1,9. Então, a questão que se impõe é porque existe esta diferença e o que significa isso para o apostador. Para responder a esta pergunta temos que ver a probabilidade que estas cotas implicam. Uma cota 1,91 implica uma probabilidade de 52,38%. Adiciona as probabilidades dos dois desfechos e chegas ao valor 104,76%. As probabilidades reais, ou seja 50%, dariam uma cota perfeita.
No entanto, como já foi referido, tal situação não seria lucrativa para a casa de apostas. Ao avaliar ligeiramente por excesso as cotas da cara e da coroa, mais 2,38% em cada, a casa de apostas ganha uma margem de lucro de 4,76%. Isto quer dizer que a casa de apostas recebe 50 euros de cada lado da aposta e tem de pagar ao vencedor 95,5 euros. Ou seja, a casa de apostas recebeu um total de 100 euros em apostas de 2 desfechos e vai pagar apenas 95,5 euros ao vencedor, seja qual for o resultado. Desta forma, a casa de apostas garante um lucro de 4,5 euros em qualquer desfecho. Este é um exemplo muito simples com 2 desfechos possíveis. No futebol, mesmo no mercado 1x2, existem 3 resultados possíveis. Numa corrida de cavalos existem tantos desfechos como o número de cavalos a participar. Ou seja, o mesmo princípio aplica-se, sejam quantos forem os desfechos a levar em consideração. O mais importante para as casas de apostas é adicionar probabilidade às cotas de cada desfecho, para que o total seja sempre superior a 100%. Tudo o que seja acima de 100% é lucro para as casas de apostas. Isto é conhecido como o lucro das casas de apostas. Já o termo correto é margem. Pode também ser chamado de sumo. Seja como for, são todas formas de descrever a margem de lucro das casas de apostas. Agora vamos dar uma olhadela ao mercado 1x2 de um jogo de futebol para ver como as casas de apostas aplicam a sua margem de lucro. No seguinte exemplo vamos ver as cotas para os acontecimentos e a sua probabilidade implícita. Acontecimento 1. Vitória caseira com uma cota de 2,35, o que equivale a uma probabilidade implícita de 42,55%. Acontecimento 2. O empate com uma cota de 3,30, que tem uma probabilidade implícita de 30,30%. Acontecimento 3. Vitória visitante com uma cota de 3,40, ou seja, uma probabilidade implícita de 29,41%. Somando a probabilidade implícita dos 3 eventos temos 42,55, mais 30,3, mais 29,41. O que é igual a 102,26%. Isto dá à casa de apostas uma margem de lucro de 2,26%, seja qual for o desfecho do jogo. Esses 2,26% podem não parecer muito, mas imagina 2,26% em todas as apostas, em todos os mercados. Com os milhões de euros apostados e as centenas de milhares de eventos por dia, consegues imaginar a quantidade de dinheiro. Sem surpresa alguma, os sites de apostas não ficam satisfeitos com uma margem de lucro apenas de 2,26%. Têm por isso mais umas cartas na manga. Oferecem seleções múltiplas. Duplas, triplas e acumuladores entram assim na equação. Se calculares a margem de lucro em cada seleção, consegues decidir se tens uma aposta de valor ou não, baseado nas tuas estimativas de mercado. A partir do exemplo acima, fazes a tua escolha das opções 1x2 com a margem de lucro de 2,26%. Se adicionares mais uma seleção e o que acontece? Vamos manter as cotas iguais para ser mais simples. Então, a casa de apostas tem mais uma margem de lucro de 2,26%. Prefazendo uma total margem de lucro de 2,26 multiplicado por 2,26, que é igual a 5,10%, compondo assim a margem de lucro das casas de apostas. Em 3 seleções com as mesmas cotas, torna-se 2,26 multiplicado por 2,26 multiplicado por 2,26, que é igual a 11,54%. Este valor continua a ficar mais composto de cada vez que adicionas uma seleção ao acumulador. Não é só a cota da tua aposta que está a aumentar, a margem de lucro das casas de apostas também. Esperamos que percebas agora o porquê das casas de apostas adorarem acumuladores e o porquê de apostadores sérios se manterem afastados de tais apostas. Entendeste bem como é que as casas de apostas ganham dinheiro? Como já viste aqui, as casas de apostas têm várias formas de garantir a sua fatia do bolo, uma grande fatia por sinal. Podes, no entanto, aprender a superar as vantagens das casas de apostas. Terás então maiores chances de ter sucesso no mundo das apostas desportivas e gerar lucro de forma consistente. Se quiseres alguma ajuda nessa jornada, na inbet.pt tens acesso a várias ferramentas que te vão ajudar a lucrar. Podes fazer o teu registro gratuito a qualquer momento.